Olá! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre as dicas sobre a prova da ANRIGS. Eu sou Marcelo, sou do time da Clínica Médica e vamos lá. Bom, primeiro para falar um pouquinho da prova, que é uma prova bem objetiva, né? São questões que são objetivas, com alternativas de A até D. Os enunciados têm tamanho moderado, nem muito curto, nem muito longo no geral. A dificuldade é de moderada a alta, então é uma prova que é mais difícil do que a média, sim. E é uma prova que cobra todos os temas. Você vê que ela varia muito no que ela está cobrando de um ano para o outro, até no conteúdo das questões. Então é difícil identificar as preferências da prova. Então a gente não consegue ter um padrão realmente do que cai todos os anos ali. As respostas em geral são curtas e diretas e o padrão da prova é bem de memorização mesmo. Então vamos lá. A primeira questão que a gente vai trazer é sobre anatomia, neuroanatomia e acidente vascular cerebral isquêmico. Tudo que todo mundo adora, né? Então, bom, é uma questão bem direta que pede para analisar uma figura e para ver uma alteração que a gente viu no exame físico e o que pode justificar. Bom, o que a gente vê nessa figura aqui? A gente vê que tem um quadro de uma anisocoria. Você vê que tem uma pupila que está dilatada, enquanto tem uma pupila que está normal. Beleza? O que você acha que é isso? Isso aqui, no geral, é uma lesão no nervo óculo-motor, né? Porque a gente não está conseguindo fazer a contração da pupila. É basicamente isso que a gente tem tirado aqui. E ele quer saber quais dessas situações aqui podem lesar esse nervo, né? Então, bom, a primeira fala herniação do lobo temporal por sangramento intracraniano. Sim, isso aqui a gente chama de hérnia de Uncus. O Uncus ele acaba girando e comprime o mesencéfalo. Então, realmente, isso aqui pode causar. A 2 fala de enxaqueca, que ficou meio X, eu acho que a princípio a gente não marcaria. E a terceira fala compressão do óculo motor por tumor cerebral. É o que a gente falou, né? Que é o óculo motor que está sendo lesado ali. Quais são as corretas? Aí, questão polêmica. A banca trouxe 1, 2 e 3. Por que uma enxaqueca lesaria um óculo motor ou traria um quadro de anisocoria? Isso a gente acabou discordando um pouquinho da banca. E eu trouxe a questão justamente por ela ser polêmica e vocês verem que eles cobram questões difíceis sobre neuroanatomia também. Beleza? Bom, o que a gente vai lembrar aqui de neuroanatomia? Em geral, a gente vai ter um primeiro sistema que vai ser o sistema anterior ou carotídeo e o sistema posterior ou vértebro basilar. As carótidas internas, elas dão ramos para a cabeça e a gente vai ter as artérias cerebral média e cerebral anterior. A cerebral média vai penetrar lá nos ramos do cérebro como um todo e a cerebral anterior vai lá para a foice do cérebro. Beleza? Já as vertebrais, elas vão ser principalmente para irrigar a fossa posterior. Elas vão se unir na artéria basilar e depois vão irrigar a região do cerebelo e o lobo occipital. Bom, aqui a gente tem uma figura melhorzinha já nomeando as artérias. Então a gente vai ter a carótida interna, vai ter a carótida interna que vai dar a cerebral anterior e a cerebral média e a comunicante anterior aqui que comunica as duas. A gente vai ter também a artéria vertebral de cada lado, normalmente uma delas é hipoplásica, se unindo na basilar, que aí vai levar as artérias cerebelares. Aqui a gente tem, para ver de outro ângulo, que vai ter a artéria cerebral anterior e a média. Beleza? E aqui o sistema vértebro-basilar também para a gente ver. Bom, aqui nosso querido polígono de Willis, não se assustem, rapidinho, tá? Eu juro que não vai demorar. A gente vai ter então a carótida interna, que vai virar cerebral média. Aqui as cerebrais anteriores, a gente vai ter a comunicante anterior entre as cerebrais anteriores e a gente vai ter a comunicante posterior que comunica o sistema carotídeo ao vértebro basilar. Beleza? A artéria basilar, ela vai dar os ramos perfurantes pontinos, vai dar a artéria cerebelar posterior e inferior e a artéria cerebelar superior. Beleza? Bom, aqui também para a gente ver os ramos da artéria cerebral média, isso que vai ser importante mais para frente. A artéria cerebral média, ela vai ter um ramo que a gente chama de M1, que vai dar esses ramos lentículo-estriados, que vão irrigar os núcleos da base que a gente tem, tá? Os núcleos da base, e aqui passa o quê? A cápsula interna, aqui ela. E é muito importante saber disso, que é onde está o nosso trato córtico espinhal.
Depois, seguindo o território dela, após o córtex da ínsula, a gente vai chamar de M2. E aí ela vai dar os ramos corticais. Isso vai ser importante ali na frente, já já eu vou explicar por quê. Então, bom, aqui está o território de abrangência de cada uma das artérias. Então, a gente vai ter a cerebral anterior irrigando na região próxima à foice do cérebro, a artéria cerebral média praticamente irrigando tudo, enquanto a cerebral posterior irriga a parte inferior só do lobo temporais e o lobo occipital. Beleza? Então, bom, a gente vai ter o sistema anterior, ou carotídeo, e o vértebro basilar. Então, da artéria cerebral anterior, córtex medial e motor somoestésico medial. Da artéria cerebral média, então a gente vai ter artérias lentículos estriadas na cápsula interna e núcleos da base. Vai ter a área da linguagem e o córtex motor e somoestésico lateral. No sistema posterior, ou vértebro basilar, a gente vai ter a artéria cerebral posterior, que irriga o córtex visual. A gente vai ter as artérias cerebelares, que irrigam o cerebelo, e as artérias de tronco, que irrigam o tronco. Até aí tudo bem. Então, bom, o que a gente tem que lembrar aqui? Basicamente, vai lembrar que a gente vai ter o nosso córtex, e isso vale tanto para o córtex motor quanto para o somoestésico, e a gente vai ter o nosso homúnculo de Penfield. Eu tirei isso lá do fundo do baú, né, lá da neurofisiologia. Mas isso faz sentido para a gente aprender a topografia do AVC. Então, basicamente, tem que lembrar que a região da face e a região dos membros superiores correspondem a uma área maior do córtex e estão na região lateral, enquanto os membros inferiores estão naquela região próximo à foice do cérebro. Daqui a gente vai ter as fibras que vão formar o nosso trato córtico-espinhal. O nosso trato córtico-espinhal vai descendo até que ele cruza na decussação das pirâmides, é onde o trato córtico-espinhal cruza. Daí, a gente tem que todo déficit que acontece lá em cima é um déficit que ele é cruzado. Se acontece também no núcleo da base, cruzado, mesma coisa. Porém, se ele acontecer lá depois da decussação das pirâmides, a medula, ele vai ser ipsilateral a lesão. Então, bom, aqui mais uma figurinha aqui cheia de nome, não é para focar nisso, tá? A gente vai ter os núcleos da base, é só para vocês entenderem que os núcleos da base, eles são esse aglomerado de substância cinzenta aqui dentro da substância branca, e a cápsula interna passa logo no meiozinho deles, essa parte branquinha aqui. A cápsula interna nada mais é do que os tratos que saem do córtex e estão compactados ali numa região bem pequena. No que eles compactam numa região tão pequenininha, se ocorrer uma lesão, um AVC ali lá na cápsula interna, nessa região, a gente vai ter todos os tratos já juntinhos ali. Então, se for uma lesão aqui, a gente vai ter uma hemiparesia completa e proporcionada. Deu para entender? Já se foi no córtex aqui, vai ser uma lesão fácio-braquial. E se foi no córtex aqui, vai ser uma lesão crural. Beleza? Deu para entender? Fez sentido? Então vamos lá. Então, bom, aqui a gente tem o córtex motor e somoestésico. Então, se você está lembrando da circulação anterior que a gente falou lá atrás, a gente vai ter primeiro a artéria cerebral anterior, que vai irrigar a região que fica responsável pelos membros inferiores. Então, você vai ter um déficit motor apenas na perna e sensitivo também apenas na perna do outro lado da lesão. Na artéria cerebral média, a gente vai dividir entre os ramos lenticuloestriados e os corticais, né? E o déficit motor ele é contralateral, podendo poupar a perna no caso de ramos corticais. E você pode ter afasia porque acomete a área da linguagem também. Lembrar que a gente tem a afasia de Broca, que ela é um paciente que ele não é fluente, mas ele compreende, enquanto o Wernicke é o contrário. Beleza? Então aqui, só para a gente resumir o que a gente falou até agora, a gente, completando aquele quadrinho, a gente tem o córtex motor somoestésico medial, que vai corresponder às pernas. E o córtex motor somoestésico da artéria cerebral média é fácio-braquial e pode levar à afasia motora, e se comprometer a artéria lenticuloestriada, hemiplegia pura, a hemiparesia completa e proporcionada, como a gente disse. Então, agora, um pouquinho sobre via óptica. Gente, não me matem, isso aqui é importante. A gente vai ter lá os nossos campos visuais, o campo visual temporal e o campo visual nasal, que basicamente eles vão cruzar na hora de refletir na retina, e a gente tem que lembrar que tem uma parte deles que vai cruzar lá no quiasma óptico, beleza?
E de lá a gente tem o trato óptico e vai para as áreas corticais. Isso é importante porque se você lesou aqui na área cortical, você pode ter uma hemianopsia. E lembrar que ela vai ser uma hemianopsia homônima. Se você lesou aqui no quiasma, é uma hemianopsia heterônima bitemporal. Beleza? É basicamente para isso que eu queria trazer isso daqui. Bom, e da circulação posterior, então a gente vai ter sintomas de vertigem, ataxia cerebelar e pode ter síndromes cruzadas conforme os pares cranianos, que a gente também vai ter cometimento do tronco encefálico. Beleza? E lembrar de muito importante a síndrome de Wallenberg, que é a artéria cerebelar posterior e inferior. Então a gente vai ter aqueles 4Ds, que é disfagia, disartria, dizziness e death, que é de morte, que é muito grave. Então aqui está um bonequinho só para a gente resumir tudo que a gente falou, tá? Vou sair da tela só para ficar bem didático o que a gente está falando. Bom, então das carochas internas a gente vai ter a artéria cerebral anterior e que irriga o córtex motor e somestésico medial, e você vai ter uma disfunção crural nas pernas. Na artéria cerebral média vai ser um déficit principalmente fácil braquial. Na circulação posterior, principalmente um déficit visual. E lembrar das artérias cerebelares, no caso de um quadro mais cerebelar mesmo. Bom, agora entrando de fato no AVC, a gente vai ter o isquêmico como 80% dos casos, que a gente vai dividir em trombótico, que é a maioria, basicamente decorrente de aterosclerose, mas vasculites também pode acontecer. Embólico, principalmente decorrente de fibrilação atrial, lembrar do forame oval patente em casos de embolia paradoxal, e hipoperfusão, por exemplo, parada cardiorrespiratória e choque. A gente não vai abordar muito isso daqui. Bom, a clínica vai ser um déficit focal súbito, um déficit neurológico súbito, que topografa uma área. Então, o que é importante da gente pegar nessa área é que a gente vai ter, logo lá no início, uma área que morreu e a gente vai ter uma área em volta, que é a área de penumbra. E é importante a gente tratar rápido para a gente poder salvar essa área de penumbra. O tratamento a gente vai fazer esse mnemônico aqui, que é o STEP, para não esquecer. O primeiro é o START. A gente vai ver o ictus, basicamente é quanto tempo que o paciente está com déficit. Em geral, o tempo para iniciar uma trombólise química vai ser de 4 horas e meia e trombectomia mecânica vai ser de 6 horas. O NIH, que é uma escala padronizada internacional para ver o déficit direcionada. Glicemia capilar, para a gente ver se tem mimic strokes, ou seja, se tem hipoglicemia ou hiperglicemia que justifiquem o quadro. E uma neuroimagem, para ver se você tem um sangramento intracraniano, principalmente, ou ainda um tumor, para você não trombolizar um tumor, por exemplo. Beleza? Então, a gente vai perguntar qual que foi a última vez que o paciente foi visto bem. E lembrar que a gente tem wake-up stroke, no caso do paciente que acorda já com déficit, e você não sabe de fato quando isso aconteceu. Então, como eu já falei do NIH, ele vai ser composto por 11 itens, e a gente chama de AVC minor, em geral, abaixo de 5 pontos. Como eu já falei também dos mimic strokes, tem a glicemia capilar e a neuroimagem para excluir sangramento. Bom, tomografia basicamente é para ver sangramento, a gente espera uma tomografia sem alterações bonitinhas no AVC isquêmico. Se for no AVC hemorrágico, o sangue fica branco na tomografia. Então, você vai ter que ver alguma coisa branca escorrendo aqui no meio dos ventrículos, ou um hematoma subdural, por exemplo. Beleza? TC normal, indicada trombólise. Calma lá, né? Vamos ver. Ou ainda a gente tem outros sinais. Aqui a gente tem o sinal da artéria cerebral média hiperdensa. Você vê que ela está branquinha, que indica oclusão proximal de M1, que é aquele ramo principal da artéria cerebral média. Beleza? Bom, além disso, vai descartar os mimic strokes e vai estimar a área de penumbra para esse paciente com a angiotomografia de crânio e pescoço. E aqui a gente tem uma TC de hemorragia subaracnoide para vocês verem. Você vê que tudo fica branquinho aqui. Beleza? E a TC ela é importante para descartar o sangramento. E a gente pode usar a ressonância para fazer o diagnóstico do wake-up stroke, que basicamente a gente vai usar só duas sequências, que é a difusão e flare. E qual que é o intuito dela? Basicamente, a difusão ela vai ser alterada super rapidinho. Então, se você tem uma ressonância de difusão que está alterada, com flare que ainda não está alterado, isso aqui indica para a gente que esse AVC ocorreu a menos de 4 horas e meia. E isso a gente chama de mismatch, difusão e flare, porque está diferente entre um e outro.
E aí, se a gente tem esse mismatch, a gente tem certeza que está a menos de 4 horas e meia e você pode trombolizar, por exemplo, um AVC, um wake-up stroke. Beleza? É aí aquilo que a gente já falou. Então, fechou. Bom, a trombólise vai ser a primeira terapia e avaliar a trombectomia mecânica, que não são terapias excludentes. Você pode fazer trombólise e depois avaliar a trombectomia. Então, vamos falar sobre a trombólise. Primeiro são os critérios de elegibilidade. Em geral, tem que ser um paciente adulto, com a PA menor que 185 por 110. Então, para iniciar, eles gostam de cobrar isso aqui, menor que 185 por 110. Glicemia acima de 50. NIH superior a 5, ou um déficit que é incapacitante, um déficit persistente. Um ictus a menos de 4 horas e meia, ou mismatch de fusão em flare. E as principais contraindicações que a prova gosta de cobrar na prova. Da cabeça, a gente vai ter sangramento intracraniano em qualquer momento da vida. Então, se o paciente já sangrou na cabeça, acabou, não vai trombolizar. Se tem uma isquemia extensa, um AVC já grande lá na tomografia que você fez, porque aumenta muito o risco de transformação hemorrágica. TCE grave a menos 3 meses, AVC isquêmico a menos 3 meses, ou neurocirurgia também a menos 3 meses. Beleza? Aqui tem uma isquemia extensa para vocês verem. De câncer, a gente vai pensar principalmente num tumor intracraniano e câncer gastrointestinal, porque aumenta o risco de sangramento. Do coração, a gente vai lembrar de endocardite bacteriana e de dissecção de aorta, que vão contraindicar trombólise. E do sangue, que eles gostam muito de cobrar, que é o principal alvo de questão. Em geral, se for heparina de baixo peso molecular em dose plena, ou seja, profilática, não contraindica, a menos de 24 horas, ou o uso de anticoagulantes orais diretos a menos de 48 horas, rivaroxabana, apixabana, ou o uso de varfarina com o INR acima de 1,7. Então, se o paciente tem o INR abaixo de 1,7, mesmo usando varfarina, pode trombolizar tranquilo. Plaquetas menos que 100 mil e sangramento do TGI 21 dias. Eles gostam de cobrar essa data de 21 dias. Então, bom, você vai usar sempre alteplase, normalmente, ou streptokinase. Alteplase é uma dose 0,9 mg por quilo, sendo 10% em bolos em 1 minuto, e você vai fazer o restante em 1 hora. A tenectoplase é interessante porque você faz em bolos em dose única também. Beleza? Após você fazer trombólise, você vai vigiar esse paciente, manter fazendo NIH seriado e tentar manter uma PA menor que 180 por 105 a partir do momento que você já iniciou a trombólise. Se tiver tudo certo, você vai fazer uma TC, ressonância de controle, e dar alta para esse paciente para a enfermaria para investigar o caso. Se ele tiver qualquer rebaixamento, qualquer outro sintoma diferente, neuroimagem de novo para ver se teve algum sangramento. Beleza? Bom, tratamento endovascular. Em geral, a gente vai solicitar para fazer trombectomia, uma angio-TC de crânio e pescoço e vai ver o aspecto do paciente. E também para ver o acometimento de grandes vasos, como artéria cerebral média ou artéria carótida interna. Então, bom, aqui a gente tem uma oclusão lá da artéria cerebral média, como a gente disse, na angio-TC, de M2. E aqui a gente vai ter a topografia da artéria cerebral média. Beleza? Só para vocês saberem de como se trata o M1, o M2, o M3. Beleza? E o aspecto superior, o aspecto você vai medir cada um desses territórios. Superior, ele vai ser até 10. Cada território ele vai pontuar um ponto a menos a cada território que está cometido. E se o aspecto for superior a 6, a gente vai contraindicar o tratamento. Se for superior a 6, a gente vai indicar o tratamento endovascular, porque tem um grande território acometido. Beleza? Então, bom, outra coisa que a gente tem que lembrar é a prevenção secundária. Em geral, a gente vai não iniciar anticoagulante lá no início, a gente vai fazer controle dos fatores de risco para todo mundo, manter estatina de alta potência e AS e aguardar 24 horas se o paciente estiver trombolizado. Investigar a etiologia do AVC do paciente, ver se é placa na carótida, se é FA. Se for um AVC embólico, você tira o AS e vai deixar anticoagulante. Beleza? Bom, outras causas, vai manter o AS e se for uma estenose extracraniana acima de 70%, você vai indicar uma revascularização. Se for uma estenose intracraniana maior que 70%, você vai indicar dupla antiagregação por 90 dias. E
Se não tiver nada disso, dupla por 21 dias, no caso do AVC minor. Beleza? Fechou? Muita coisa, né? Então, era isso. Depois que você fez isso tudo, você vai investigar a etiologia do AVC. Resumidamente, a gente vai fazer o AS para todo mundo. Se for um paciente que tem um AVC embólico, vai ser anticoagulante oral. Fechou? Bom, próximo tópico que a gente vai trazer é o tópico de asma. A gente tem aqui uma questão provocativa. Temos um paciente de 19 anos de idade com antecedente de asma que procura atendimento médico porque tem falado que está com dificuldade para praticar atividade física devido a ar e chiado no peito. Então ele está com limitação das atividades. Seu tratamento atual da asma consiste em uso de beta-2 agonista de curta duração, quando sente falta de ar, e informa que costuma ter episódio de tosse seca esporádica 3 a 4 vezes por semana e tem usado beta-2 agonistas de curta ação 4 a 5 vezes por semana. Então é um paciente que tem limitação das atividades, ele tem sintomas diurnos e ele tem uso de beta-2 mais do que 2 vezes por semana. Como é classificada a asma do paciente e qual a conduta médica correta? Então vamos lá ver que questão que é da gente. Ele quer saber sobre o controle da asma. A gente acha que o paciente está descompensado, já que ele usa beta-2 várias vezes por semana, ele está tendo vários sintomas que atrapalham as atividades, então vamos procurar isso por aqui. Letra A, é classificada como uma asma controlada e mantém beta-2 agonista de curtação? Gente, em geral a gente não usa mais beta-2 de curtação de maneira isolada. Letra B, é classificada como parcialmente controlada? A gente acha que ele está bem descontrolado, né? Então, a princípio, a gente não ficaria com essa. Vamos ver se tem outra melhor? Letra C, é classificada como asma não controlada e inicia-se corticoide inalatório 2 vezes por dia. Seria melhor até agora, né? Letra D, classificada como asma parcialmente controlada, inicia-se beta-2 de longa ação. Como a gente viu, a gente acha que o paciente está descontrolado, então a letra C é a mais adequada. Então, bom, vamos revisar rapidamente a asma. É uma doença heterogênea caracterizada pela inflamação das vias aéreas com limitação variável reversível do fluxo aéreo. Então, ele tem prova broncodilatadora positiva. O diagnóstico vai ser com a história clínica e uma obstrução variável na espirometria. Lembrar que o paciente vai ter tosse, sibilância, vai ser uma tosse pior à noite, pode ser episódico e ainda tem antecedente com atopia e a relação com antecedente familiar ou pessoal de atopia. Bom, de limitação do fluxo aéreo, tem que lembrar que a gente vai ter uma espirometria com resposta broncodilatadora positiva, então a gente vai ter um VF1 de 200 ml que aumenta ou 12%. Além disso, tem que lembrar que o paciente melhora a espirometria após 4 semanas, pode ter um teste broncoprovocação positivo e varia muito entre as consultas da espirometria, diferente do DPOC. E aqui, sobre o pico de fluxo expiratório, tem uma variabilidade maior que 10% e você pode fazer até 2 vezes por dia, 2 vezes por semana, por 2 semanas, para poder avaliar essa variabilidade. Bom, para avaliar o controle da asma, a gente vai perguntar, nas últimas 4 semanas, quais sintomas você teve? Você teve sintomas diurnos mais que 2 vezes? Você teve algum despertar noturno? Você usou de medicação de resgate mais que 2 vezes? Você teve limitação das atividades? Se sim, para algum deles, você já chama de parcialmente controlado, sendo que 3 ou mais a gente já chama de descontrolado, que foi o que a questão cobrou da gente. Quais são os fatores para descompensação? Em geral, a primeira coisa vai ser má adesão, tá? Então, se perguntar, é a má adesão ou a técnica inalatória incorreta? E depois a gente tem infecções, principalmente virais, tá? Do tratamento, a gente tem que lembrar de controlar os sintomas, prevenir as exacerbações e evitar a perda de função pulmonar, evitar uma cronicidade da asma. Bom, de tratamento, a gente tem que lembrar que a gente tem os corticoides inalatórios, como a budesonida, e então a gente classifica em dose baixa, média e alta. E os LABAs, que são de longa ação, como o formoterol, que a gente usa bastante. O tratamento vai seguir os steps clássicos, que vocês já devem conhecer. A gente vai ter o step 1, que a gente vai usar o corticoide inalatório com o LABA SOS. O step 2, que a gente vai usar o corticoide inalatório e o LABA também SOS. O step 3 já é um tratamento contínuo, que é o corticoide inalatório com o LABA em dose baixa. E no step 4 você aumenta a dose do corticoide inalatório. E o step 5 seriam aquelas terapias adicionais. Beleza? Deu para lembrar? Além disso, sempre
em todos os steps, manter o corticoide relatório com o LABA em dose baixa SOS. Além disso, controle ambiental em todos e rever a adesão e indicação e o uso do medicamento adequado. Beleza? Bom, então não é recomendado mais que seja usado o SABA isolado, seja ele de resgate, por exemplo, ou seja, devido ao aumento de risco de exacerbações. Ou seja, nunca usar ele de maneira nem contínua, nem SOS. Os fatores precipitantes, como a gente já falou, a maior parte vai ser má adesão, fora má adesão, é infecção viral. Então, bom, agora sobre exacerbação de asma, basicamente, os fatores para exacerbar, a gente vai ter o histórico de intubação ou ventilação mecânica pela asma, múltiplas exacerbações, uso excessivo de SABA, como a gente falou, alergia alimentar, uso de corticoide oral, uso ou baixa adesão ou não uso de corticoide inalado e, por último, distúrbios psiquiátricos. Bom, para avaliar a exacerbação da asma, a gente vai olhar tudo isso daqui. Em geral, na questão dá para você ver, o paciente está bem ou o paciente está ruim. Então, a gente classifica o paciente entre asma leve, crise de asma leve, moderada, grave ou ainda iminência de parada. Aí você pode olhar a frequência cardíaca, o pulso paradoxal, que a gente acaba não falando, o estado mental, o VF1 ou peak flow, que você consegue fazer pronto-socorro, a saturação, que aqui é interessante a gente gravar esse númerozinho, a PaO2 e a PaCO2 na gasometria. Então, se for para lembrar alguma coisa, lembrar a frequência cardíaca, a saturação e o peak flow. Então, bom, então você vai dar oxigênio para esse paciente, mantendo aí um alvo de saturação entre 93 a 95, vai dar broncodilatador, corticoide sistêmico, podendo ser oral ou venoso, antibiótico terapia se for necessário e assistência ventilatória também se for necessário. Quais são as indicações de internação desses pacientes? Um peak flow menor que 25% na admissão, ou ainda menor que 40% após várias horas de tratamento, incapacidade de ambular sem dispneia, ou resposta incompleta ao tratamento, ou ainda o paciente tem uma PaCO2 acima de 45 ou um PaO2 abaixo de 60. Bom, então você vai tratar com oxigenoterapia, lembrar de a saturação vai ser sempre acima de 92, como a gente já disse, manter um alvo aí entre 93 e 95. O broncodilatador, a gente pode usar aqui o SABA. Na primeira hora você pode repetir 3 doses a cada 20 minutos, ou ainda associar hipratrópico após 3 doses. O corticoide já entra na primeira hora, podendo ser prednisona 40 mg ou equivalentes endovenosos, sendo que a via oral ou endovenosa é definida pelo estado geral, não tem preferência por um ou por outro. Se for usar endovenoso, dá preferência para metilprednisolona. Bom, aqui está basicamente falando qual que é o tratamento da crise de asma, como a gente já disse, resumindo tudo. Tem o quadro leve a moderado, o quadro grave e o quadro muito grave. Em geral, o tratamento não vai mudar muita coisa. Vai ser oxigênio para manter a saturação acima de 92. O corticoide sistêmico, então, vai ser a prednisona ou metilprednisolona. O SABA pode associar o fenoterol ou ainda o ipratrópio. E, por último, intubação em casos muito graves. Bom, após a resolução de um quadro de asma, você vai prescrever ainda o corticoide oral por 5 a 7 dias, então você vai dar receitinha para ele. Você vai educar o paciente, checar a técnica inalatória dele, ver se precisa fazer um step-up no tratamento nesse momento, intervir nos fatores de risco e agendar consulta de retorno em 5 a 7 dias. Beleza, rapidinho aqui, DPOC, muito rápido mesmo. O que a gente tem que lembrar? É um distúrbio que ele é irreversível à prova broncodilatadora. A gente vai ter uma classificação com base em um número e em uma letra. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a gente vai ter o GOLD 1, 2, 3 e 4. Aqui a gente usa o VF1 pós-BD, tá? E a gente vai usar acima de 80, GOLD 1, entre 50 e 79 seria o GOLD 2, entre 30 e 49, GOLD 3, e abaixo de 30, GOLD 4. E a letra, a gente vai usar como? Aqui são os pacientes sintomáticos, então o paciente A ele tem poucos sintomas, o GOLD B ele tem muitos sintomas. E o GOLD E é o paciente que tem exacerbações, ou seja, ele exacerba independente dos sintomas. Então aqui precisa ser 2 exacerbações por ano,
ou uma exacerbação que teve necessidade de internação. Beleza? Tratamento do DPOC, em geral, Gold A, a gente vai dar um broncodilatador, sendo um LABA ou um LAMA. O Gold B seria LABA com LAMA. O Gold E seria LABA, LAMA e corticóide inalatório, se tiver mais que 300 eosinófilos no sangue periférico. Beleza? Lembrar que um dispositivo é melhor que múltiplos dispositivos. Fechou? Bom, agora foco de tireoide. Temos aqui uma questão de uma mulher de 48 anos que notou um abalamento na região cervical e fez um ultrassom de tireoide, que viu um nódulo de 1,2 centímetro e viu um TSH sérico que estava reduzido. Qual que é a melhor conduta para essa paciente? Letra A, biópsia aspirativa por agulha fina. Gente, ele nem descreveu as características do nódulo para você funcionar, calma lá. Letra B, varredura da tireoide com radionucleicos para confirmar nódulo quente. Então faz sentido, né? Essa é a nossa resposta, porque se o paciente tem um hipertireoidismo, a gente vai sempre pensar em fazer uma cintilografia. Beleza? Letra C, verificar títulos de anticorpos antitireoidianos para descartar tireoidite autoimune. Não tem nada que pareça para a gente que seja uma tireoidite autoimune, né? E letra D, repetir dosagem de TSH e ecografia em 3 meses. Então, a princípio, seria isso. Paciente com hipertireoidismo com o nódulo tireoidiano vai ganhar uma cintilografia para ver se aquele nódulo produz ou não hormônio. Beleza? Bem direta, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui o hipotálamo, que vai estimular a secreção de TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, que por sua vez vai lá na tireoide, que estimula a produção dos hormônios tireoidianos T3 e T4, que por feedback negativo vão fazer com que reduza a secreção de TSH e de TRH. Bom, aqui fisiologia rapidinho para a gente relembrar. Basicamente, a gente vai ter os folículos tireoidianos, que são compostos por colóide no seu interior, e a formação do hormônio, que é a partir do iodo. O iodo vai ser transportado com sódio lá para dentro das células e vai se ligar à tireoglobulina. Depois que ele se liga à tireoglobulina, vai sofrer um processo de oxidificação e depois exocitado na forma de T4 livre, principalmente. Beleza? Então, a gente tem algumas enzimas que tem que lembrar. Que tem a tireoperoxidase, que vai oxidar o iodeto. Ela é muito abundante na tireoide e, por isso, o anti-TPO está associado com autoimunidade, principalmente tireoidite Hashimoto. A tireoglobulina, ela o próprio conteúdo realmente dos folículos tireoidianos. Se ela está aumentada no sangue, é porque ela foi destruída. Então, se você tem um aumento do uso de T4 e T3, você vai tentar suprimir a tireoglobulina, já que você não vai produzir tanto tireoglobulina sua. E na tireoidite destrutiva, você vai ter um aumento da tireoglobulina. E o iodo pode levar a efeitos variáveis que a gente fala mais para frente. Bom, em geral também lembrar que o T3 ele vai ter ação biológica, enquanto o T4 ele é mais secretado. E o T4 ele é convertido em T3 na periferia através das desiodases. A desiodase tipo 1 fica no fígado e nos rins. A desiodase tipo 2 fica no sistema nervoso central, hipófise e músculos. Enquanto a desiodase tipo 3 fica basicamente a cargo de converter T4 em T3 reverso, que é a forma inativa. Então, bom, vamos revisar um tópico que é super quente para as provas e que é um pouquinho confuso de entender, que é a síndrome do eutireoideu doente. O que é isso? É um paciente que não tem tireoidopatia prévia e ele vai ter alteração do TSH e do T4 livre por um estresse agudo, ou seja, o paciente teve uma pneumonia, está descompensado, está em choque com droga vasoativa e a gente vai ter uma queda dos hormônios tireoidianos e aumento do TSH, necessariamente. Como que isso vai acontecer? Basicamente, você vai ter uma redução do T3, porque ele vai ser convertido em T3 reverso, por ação lá da desiodase tipo 3, como a gente falou lá atrás. E a gente com isso vai ter uma redução do TSH e na fase final ele vai se recuperar e vai dar um picozinho, depois retornando ao normal quando o paciente melhorar. O T4 livre, ele inicialmente ele pode até aumentar, mas depois ele vai reduzir e tudo vai reduzir, só vai aumentar o T3 reverso. Bom, de drogas confundidoras na análise dos hormônios tireoidianos, tem que lembrar principalmente os que reduzem
o T4 como os anticonvulsivantes. Os que aumentam o T4, a gente vai ter a heparina e a amiodarona. Os que reduzem o TSH é biotina, tem que saber muito isso aqui, que eles adoram cobrar na prova. E os corticoides. E além disso, os que aumentam o TSH por hipotireoidismo, que é o uso do lítio. Beleza? Bom, como que a gente vai interpretar um paciente com tireotoxicose? Você vai estar diante de um paciente que vai ter um T4 livre aumentado com um TSH reduzido. Isso é um hipertireoidismo primário. Agora, se o paciente tem um T4 livre normal com TSH baixo, a gente vai chamar de um hipertireoidismo subclínico. Se o paciente tem um T4 livre que está baixo ou alto, com TSH bloqueado, aí você está diante de uma tireotoxicose factícia. Se o paciente tem um T4 livre elevado, com TSH também elevado, é um hipertireoidismo central, veio lá da hipófise. Bom, como você faz o diagnóstico? Em geral, o paciente com tireotoxicose vai ter um TSH baixo com T4 livre elevado, você descarta o uso exógeno, e se o paciente tiver estigma de Graves, ou seja, tiver oftalmopatia, um bócio difuso, você vai fazer já o diagnóstico. Se você está em dúvida, você faz o TRAB. Se o TRAB veio positivo, já é uma doença de Graves. Se o TRAB veio negativo, você faz uma cintilografia. Se a cintilografia veio hipercaptante difusa, você está diante de uma doença de Graves. Se veio um nódulo produtor ou vários nódulos produtores, você está diante de um adenoma tóxico ou um bócio multinodular tóxico, como a gente viu na questão. E se a cintilografia não capta nada, é uma tireoidite, que é uma tireoidite destrutiva. Aqui estão os exemplos para a gente ver. Então, como a gente viu o exemplo da questão lá, seria isso daqui, um nódulo que está captando o iodo. Então, ele está produzindo mais só nesse local. O Graves seria mais uma tireoide difusamente aumentada e difusamente captante. E o bócio multinodular, vão ser vários focos que estão captando a mais. E a tireoidite não capta nada, porque ela só é destruição da glândula mesmo. Bom, na doença de Graves, tem que lembrar que é a causa mais comum de hipertireoidismo, ocorre mais em mulheres, e a gente vai ter o TRAB, que vai ativar o receptor de TSH. De alterações específicas, tem que lembrar do mixedema pré-tibial e da oftalmopatia de Graves, que pode piorar com tabagismo, iodo radioativo, o próprio hipertireoidismo e a elevação do TRAB. O tratamento, em geral, vai ser controle dos sintomas adrenérgicos com propranolol, por exemplo, com beta-bloqueadores, de preferência não seletivos. E o tratamento específico vai ser com drogas antitireoidianas, como as xironamidas, a radioterapia e a cirurgia. As drogas antitireoidianas elas vão inibir a síntese do hormônio tireoidiano. A primeira escolha sempre é o metimazol, sendo que o propiltiracil pode ser utilizado em casos de gestação no primeiro trimestre ou na crise tireotóxica, porque ele inibe também a conversão periférica de T4 em T3. De efeitos adversos, tem que lembrar de hepatotoxicidade e a granulocitose principalmente. Bom, em geral, a hepatite ela é mais comum com propiltiracil e a colestase é mais comum com metimazol. E a gente não inicia se o TGO e o TGP estiverem acima de 5 vezes o limite superior da normalidade e também se os neutrófilos estiverem abaixo de 1000. Então, sempre dosar um hemograma antes de iniciar o tratamento e após o tratamento, se tiver febre ou odinofagia, suspeita para neutropenia. Por quanto tempo que a gente vai fazer? Em geral, a gente faz por 12 a 18 meses e, em geral, a gente vai suspender após esse tempo se o paciente estiver já em eutiroidismo e preferencialmente com TRAB negativo. Bom, se o paciente não teve remissão do hipertireoidismo, você pensa numa conduta definitiva. Dentre elas, a gente tem a radioterapia, que basicamente vai destruir a tireoide e levar a um hipotireoidismo. E a desvantagem dela principal é a gestação e a lactação, além da oftalmopatia de Graves grave, porque pode piorar a oftalmopatia. Bom, e a cirurgia em si, a gente vai fazer quando o paciente tiver um bócio volumoso, com sintomas compressivos, se for gestante que precisar de uma conduta definitiva, ou ainda o paciente tem uma oftalmopatia grave que não tem condição de fazer o iodo. Beleza? Contraindicação, a complicação principal vai ser hipoparatireoidismo ou lesão nervosa ainda. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar é da crise tireotóxica, que pode ser precipitada por infecções, por cirurgias e por quadros graves gerais. Em geral, a gente vai indicar o tratamento do próprio quadro do hipertireoidismo. Então, você vai dar a droga antitireoidiana, dá preferência por propil pela conversão periférica, o beta-bloqueador, o corticoide, porque
o hormônio tireoidiano aumenta a demanda metabólica. O iodeto de potássio, que é o Lugol, você faz sempre 2 horas após a introdução da droga antitireoidiana. E, em casos extremos, colestiramina, plasmaférese ou próprio lítio. Então, bom, tireoidite, o que a gente tem que lembrar? Que a gente vai ter uma destruição dos folículos pré-formados e, com isso, a gente vai ter um quadro de tireotoxicose. Mas você vai ter uma baixa captação na cintilografia com radioiodo, beleza? A principal tireoidite que a gente tem que lembrar é a tireoidite subaguda de Dequervain, ou tireoidite subaguda granulomatosa. Basicamente, é um paciente pós um quadro viral, 1 a 3 semanas após, evolui um quadro de dor cervical e tireotoxicose, tá? E aí você vai ver que tem uma radioterapia uma cintilografia com radiodo com baixa captação e uma elevação do VHS de maneira marcante, além da dor cervical, que também é muito marcante. O tratamento é controle da dor, que pode ser feito com anti-inflamatório não esteroidal, e você pode usar glicocorticoide em quadros refratários, que a gente acaba não utilizando tanto porque aumenta o risco de recidiva. E para tratar a tireotoxicose, se trata com um beta-bloqueador. As drogas antitireoidianas não estão recomendadas, porque aqui você não está diante de um quadro de produção aumentada de hormônio, e sim de liberação de hormônio tireoidiano pré-formado na circulação. Outra coisa que a gente tem que lembrar de tireoidite é da tireoide e amiodarona. A amiodarona pode levar um efeito Wolff-Chaikoff, que vai basicamente desligar a glândula, por isso a gente fala esse off, que é de desligar, e de hipertireoidismo a gente fala do efeito George-Basedow. Bom, diante de um quadro de tireoidite causando hipertireoidismo por amiodarona, a gente tem 2 subtipos, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é em pacientes previamente tireoidopatas e a tipo 2 em pacientes previamente sem alteração na tireoide. A tipo 1 ele vai cursar com quadro de hipertireoidismo em si e o tratamento vai ser a tionamida. Já a tipo 2 vai ser com corticoide. Beleza? Bom, de hipotireoidismo a gente tem que saber o quê? Classificar ele em primário e subclínico ou central. O primário vai ser basicamente elevação de TSH com T4 livre baixo. O subclínico vai ser o TSH elevado com T4 livre ainda normal. E o central vai ser o TSH baixo com T4 livre também baixo. Em geral, lembrar que o quadro do hipossubclínico é um quadro inespecífico. Tem sintomas aí que vocês podem dar uma olhada, que pode cursar com hipertensão andiastólica, hipertensão convergente, quadro que fica todo lentificado, piora da dislipidemia, bradicardia e tudo, mas é bem inespecífico no geral. A principal etiologia é a tireoidite de Hashimoto. Em geral, ela tem associação com o linfoma de Hodgkin e autoimunidades. Então, o paciente que tem doença autoimune tem chance de ter outras doenças autoimunes. E a evolução vai de hipotireoidismo subclínico em anos para hipotireoidismo franco. E aí, depois você vai ver um TSH elevado com T4 livre baixo, podendo ter anti-TPO e antitireoglobulina positivos, que são marcadores de autoimunidades. E a ultrassonografia vai ter uma tireoide difusamente heterogênea, que sugere tireoidite crônica. Beleza? Bom, o tratamento é reposição hormonal com hormônio tireoidiano, lembrando que o idoso ou cardiopata, a gente começa sempre com uma dose menorzinha e vai subindo devagarzinho a cada 4 a 6 semanas. E por subclínico, a gente vai ter uma definição com TSH elevado, com T4 livre ainda normal. A indicação de tratamento vai ser acima de 10 TSH para todo mundo, acima de 7 com menos de 65 anos, com alto risco cardiovascular, lembrando aquela parte de iniciar com uma dose menor, entre 4,5 e 7, somente se tiver anticorpos positivos, ou ultrassom com sinais de tireoidite crônica, ou gestante ou planejamento de gravidez. Bom, nódulos tireoidianos para a gente encerrar. Em geral, se você tem nódulo palpável, você vai dosar o TSH. Se o TSH está baixo, a gente provavelmente está diante de um nódulo que é funcionante. E aí a gente faz a cintilografia da tireoide, que era a resposta da nossa questão. Se a gente tem um TSH normal ou alto, a gente então vai estar diante de um nódulo não funcionante e aí se faz a ultrassonografia. E você vai decidir a suspeita para malignidade com base na classificação de ACR-TRADS ou da ATA. Quais são as características que sugerem malignidade? Em geral, vão ser microcalcificações ou focos ecogênicos puntiformes, hipoecogenicidade, um nódulo mais alto do que largo, com bordas irregulares.
Aí você pode classificar ele com base no ACR Rades e na ATA. Outras características que são malignas também é a extensão extratireoidiana, está invadindo fora do tireoide, e presença de linfonodo suspeito. Bom, a gente vai somar os pontos aqui, composição, ecogenicidade, forma, margem, focos ecogênicos, e vai classificar de ACR Rades 1 até 5. Sendo que a ACR Rades 1 e 2 a gente não funciona, 2 se for maior que 2,5, 3 se for maior do que 2,5 centímetros, 4 se for maior do que 1,5 centímetro e 5 se for maior do que 1 centímetro. Beleza? Então, resumidamente, nódulo menor que 1 centímetro a gente acaba não funcionando. Bom, depois que você funcionou, você vai classificar com base na classificação de Bethesda. A gente vai ter Bethesda 1 e 3, que você vai indicar repetir, porque a primeira ela é inconclusiva, e a 3 seria atipias de significado indeterminado. O Bethesda 2 é benigno, em geral não precisa repetir. O Bethesda 4, 5 e 6, em geral, vão ser mais suspeitos para malignidade e você vai indicar uma conduta mais invasiva para esse paciente. Bom, era isso que a gente queria trazer, a gente está junto até o final com vocês. Qualquer dúvida a gente está aí à disposição para sanar até o dia da prova.